Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom? Pronto para mais um dia de conhecimento? Para mais uma parte do livro? Então, roda a vinheta! Bom, hoje vamos para a segunda parte do livro do Flávio Augusto, Ponto de Inflexão. Nesse capítulo ele começa falando que aos 18 anos, ele chegou nos 18 anos, né? E não sabia que precisava de dinheiro para viver. Ele não tinha nem ideia do que precisava para ter dinheiro. Porque até aquele momento ele achava que ele tinha que fazer um concurso, que ele ia passar na faculdade e ganhar dinheiro no futuro. Até ele conhecer a esposa atual dele, né, a namorada Luciana, se eu não me engano. E foi aí que tudo começou. Foi quando ele cansou de ver ela e queria casar com ela, mas para isso ele precisava de dinheiro. E ele conta que quando ele é mais novo ele tinha um relógio que ele ganhou, e esse relógio tinha até calculadora. Aí ele foi roubado e perdeu esse relógio. Aí com 18 anos, ele conta o relógio, ele vendeu o relógio dele e fez um dinheiro ali para pagar um sorvete para sair com a namorada dele. E assim ele começou a venda de relógios. E pegava um relógio, revendia, pegava um relógio, revendia, até que ele ganhou a confiança do fornecedor. E o fornecedor começou a dar relógio para ele vender. Nisso ele conta que ele amava tudo no cinema, o sorvete, tudo que ele fazia vinha dos relógios. Eu achei muito legal, porque isso lembra muito todos os empreendedores. Eles vendem alguma coisa para suprir a necessidade momentânea naquele momento. E pode observar, em todas as histórias, a maioria dos empreendedores fizeram isso. É automático. Eles vendiam para suprir as necessidades. Aí ele, sabendo que precisava de dinheiro, né, ele tinha que ir para a faculdade no mês de agosto, e faltavam alguns meses para começar a faculdade. Ele queria fazer um bico, queria ganhar um dinheiro assim antes de fazer a faculdade. Aí ele pegou o jornal, aí viu aquele monte de anúncio, aí se interessou por um. Pegou a gravata do pai, saiu 6 horas da manhã para os amigos dele não ver a gravata dele, e atravessou a cidade para esse bico, digamos assim. Chegando lá, tinha uma fila enorme. Aí ele pensou, eu vou voltar. Mas ele não queria ter atravessado a cidade inteira para chegar lá e desistir. Ele ficou na fila, esperou não sei quantos candidatos. Aí ele entrou na sala e fizeram as perguntas. Tinha uma mulher que estava fazendo pergunta, e ele ficava observando aquilo, como é que eles eram, o vocabulário, o jeito, a frieza que ele tinha de dispensar as pessoas. E na hora da entrevista, dizer, né, que teve a pior resposta de todas. Ele chegou e a pessoa lá, o representante, perguntou por que ele queria ser um executivo da empresa. E ele respondeu: eu não quero ser executivo, eu quero apenas trabalhar por 5 meses até fazer minha faculdade. Aí ele não sabe como que ele foi aprovado, que ele fala que ele não sabe se foi por causa da resposta dele, se foi porque alguém confundiu ele com o cara do lado que parecia ser bem certo pro negócio, ter a postura certa pro negócio. E ele foi aprovado. No dia seguinte ele tinha que fazer um processo seletivo com 40 pessoas. Aí tiveram dinâmica coletiva e apenas 8 foram escolhidos, e o Flávio Augusto estava lá. Nisso ele se sentiu importante, se sentiu assim, top. Era um processo muito difícil, ele tinha conseguido passar por 2 etapas. No entanto, faltava uma. Aqui é garantir a vaga dele ali dentro. E ele conta que era um emprego muito engraçado, porque diferente dos outros, ele não tinha salário, ele não tinha segurança. Era um emprego que ele ganhava por comissão, um emprego de vendedor. Ele tinha que gastar o dinheiro que ele pegava da avó dele, que ele pegava emprestado da avó dele, para pagar o ônibus, pagar o telefone.
Ele chegava, né, tinha uma reuniãozinha ali pela manhã e daí em diante saía para vender. Ele ia pro aeroporto de Santos Dumont, Rio de Janeiro. Aí lá ele ficava horas ligando para as pessoas e recebia muitos não. Como todo empreendedor, ele sabe que um não vem a todo momento, mas tem que caçá-lo sim. Aí ele, naquele momento, ligando, tinha horas que ele era interrompido pelas mensagens, pelos anúncios do aeroporto, que ele falava que deixava ele muito mais chique. Daí ele não imaginava que isso deveria ser um dos pontos principal para a carreira de empreendedorismo dele. Ele não tinha ideia de que ele ia, e aquilo ali ia ser a base da WhatsApp, né? Que hoje é uma empresa muito grande, eu acho muito top. E ele nem imaginava que isso tudo ia ser útil um dia. Os cursos que ele teve de treinamento nos processos seletivos, algo que ele, quando ele vendia relógio, ele só seguia instinto. E já quando ele aprendeu essas técnicas, ele avançou muito mais como vendedor. Isso foi muito empolgante para ele. Foi assim, algo que mudou a cabeça dele, ensinou ele a ser um vendedor de verdade. Aí depois disso ele casou com a Luciana e ele conta, né, que a lua de mel dele foi em Xerém, não sei onde que fica esse lugar. Ele pagou um motel com uma gravata picotada que ele vendeu. Ele conta que o melhor presente dele foi uma televisão de 14 polegadas usada que ele ganhou. E ele conta que quando ele mudou para casa dele, ele coube tudo na Kombi, né? Eles alugaram um apartamento que eles mesmo pintaram com as próprias mãos. Ou seja, tava ótimo. Aí eles contam que no primeiro dia tiveram uma queima de fogos, que no caso era o tiroteio, que tava tendo uma disputa de alguma coisa de tráfico de droga, não sei explicar direito. E eles parados ali rindo da situação, cara, assim, felizes, né, por estar do lado do outro. Conseguiram realizar o objetivo, mas não era num lugar top. Acontecendo tiro do lado da casa, eles abaixaram para não tomar um tiro de bala perdida. Sorrindo daquele momento, é uma situação que eu achei muito legal do livro. Aí vem o ponto de inflexão. Ele conta no ponto de inflexão dele que muitos jornalistas perguntam para ele se era o sonho dele ser empresário. Ele fala que não. Desculpa se isso não é aquilo que você esperava, mas não era o sonho dele ser empresário. E ele tinha um ponto de inflexão quando ele apaixonou pela esposa dele, pela namorada na época. Pedi dinheiro pro pai, que estava desapontado com a expulsão dele da escola naval. Pedi para ela pagar a conta, embora ela também não tinha dinheiro. Não saí de casa, continuar morando na casa dos pais. Romper a inércia e produzir dinheiro vendendo produto. No relógio, no caso. O relógio e o produto da empresa que ele entrou. E aí, fosse você, o que você faria? É muitos pontos de inflexão. Ele às vezes tomava decisões que eram conscientes e às vezes não. E isso tornou quem ele é hoje. Olha o Flávio Augusto, o tamanho que ele é. Olha o tamanho que o Flávio Augusto conseguiu chegar. A empresa que ele construiu, o estádio de futebol que ele comprou. Então daí você vê, são pontos de inflexões que você tem que tomar para você chegar num determinado rumo na sua vida. Pra você se tornar alguém na vida, você precisa de um ponto de inflexão. E eu deixo claro para vocês, pode observar que ele não estava na zona de conforto. Ele sempre fazia algo. Ele podia ter ficado em casa e não ido ligar para as pessoas e desistido da dificuldade de vender os produtos no aeroporto. Podia não ter saído de casa e continuado no conforto da casa dos pais. Então, sai da zona de conforto. Vocês podem observar muito que fala muito sobre sair da zona de conforto. No momento nenhum você vê ele falando assim, eu vou desistir. Por mais que ele tenha pensado, eu vou querer parar, ele não parou. Então esse foi o vídeo de hoje. Então até a próxima aula e tamo junto!